Olá, 7º ano. Como vocês estão? Espero uma semana boa, agradável, abençoada. Eu espero que sim, que Deus venha abençoá-los e atender o desejo do coração de vocês. Amém? E, claro, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula que foi seguida, né? Virtual. Até porque na semana passada eu estava doente, não tinha como ir para a escola. Então, essa semana eu estou aqui. Em nome de Jesus, na próxima semana vou voltar para a sala de aula, certo? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente está estudando. Nós estamos estudando biodiversidade animal. Estudamos biodiversidade vegetal, que foi o reino vegetal. Agora, a gente vai estudar o reino animal, né? Um reino tão grande, tão complexo. E nós vimos que essa biodiversidade animal, ela é muito biodiversa, por isso que é o nome, né? Diversidade de vida, ela é muito grande, ela vai desde animais minúsculos, pequenos, a animais de porte enorme. Então, esses animais, eles têm uma linha evolutiva, né? Então, quando a gente vai falar do reino animal, eu tenho que compreender a linha evolutiva, a linha que eles vão evoluindo. Então, aí nessa linha evolutiva, os primeiros animais que estão aparecendo são os poríferos, que são, como exemplo, as esponjas do mar. Aí depois vem os quinidários, que entram no caso aí as águas-vivas, medusas. Aí os platelmintos tem como exemplo esse verme aí que causa a doença, a esquistossomose, que é o esquistossoma. Aí depois vem o nematelmito, que são as lombrigas, que causam também o amarelão e outras doenças causadas por verme. Depois vem os moluscos, como exemplo o polvo. Aí vem os anelídeos, que tem um corpo como se fosse formado de vários anéis encaixadinhos, como exemplo a minhoca. Aí vem os artrópodes, como exemplo o escorpião, a centopeia, se eu não me engano, que é uma das partes do artrópode. Aí vem os equinodermos, cadê o exemplo de equinodermo aqui? Como exemplo a estrela do mar de equinodermo. E então, por último, vem os cordados, que entram aqueles que tem a notocorda, né? Que é uma estrutura que aparece lá na desenvolvimento embrionário, quando o bebê está sendo formado, feto. E aí, entre os animais. Nós vemos também que quando a gente fala de animal, a gente leva em consideração a simetria, né? Os aspectos assimétricos desse animal. Como que ele vai ser dividido, se ele pode ser dividido, se é bilateral, se é radial em vários cortes. E, claro, as estruturas corporais, né? E aí nós vimos também, lá na página 197, não Você Sabia, não lembro se eu estudei, se eu li com vocês, mas é importante a gente ler, né? Você pode estar pegando seu livro. Na página 197, a gente vai falar sobre a coluna vertebral, que é uma característica que faz com que a gente consiga ficar ereto, né? O que nos diferencia dos demais animais mamíferos, porque nós somos os únicos que somos bipédes, ou seja, nós andamos sobre 2 pés, diferente dos outros que andam sobre 4, né? Andam de 4, literalmente, porque eles andam sobre 4 patas. Então, é importante o apoio para a outra parte do esqueleto. Vale mencionar que corresponde a uma estrutura formada pelo empilhamento de vértebras que protegem a medula espinhal ou nervosa. Então, na figura aqui, a gente vai observar, ela mostra a disposição da vértebra da coluna. Então, uma coluna normal aí, ó, tá vendo que ela tá retinha? Isso é de uma pessoa que senta direito, uma pessoa que não tem nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma curvatura aí na coluna, que quando a pessoa tem escoliose, por exemplo, a coluna dela tá torta, forma tipo um S. E agora a gente vai falar sobre os tecidos corporais, ainda na 197. Como vimos, ser multicelular não é característica exclusiva dos animais. Assim, precisamos fazer uma análise mais detalhada da presença ou não do tecido verdadeiro. Dentro do reino animalia, é possível ter as duas situações, por isso dizemos que há 2 sub-reinos, o parazoários e o hematozoários. Então, nós temos o reino animal, que é um reino enorme. Mas quando a gente vai estudar esse reino animal, ele se divide em 2 partes, né? Como se fosse 2 sub-reinos, que é o reino parazoários e o reino eumetazoário. Os reinos parazoários é o grupo dos animais que não possui tecido verdadeiro,
Nele encontramos, por exemplo, os poríferos, que são formados basicamente de célula. Aí depois vem os hematozoários. Lembra que o Pzinho lá, lembra lá de protozoário, vem de primitivo, de primeiro. Já o igual na célula eucarionte, que é carioteca verdadeira, aqui no termo eumetazoário, o eu quer dizer verdadeiro, certo? Então, nesse grupo, os animais, eles possuem tecidos. Lá no parazoário, eles não têm tecido. Agora, aqui no eumetazoário, são animais que têm tecido corporal. Nesse grupo, encontra-se desde os quinidários, das medusas, e até o final. Então, falando de segmentação corporal, ou metameria, corresponde à divisão do corpo, uma série de segmentos iguais ou semelhantes, denominados metâmeros, repetidas ao longo do corpo. Então, animais que têm o corpo como se fosse várias cachopinhas encaixadas, várias coisinhas encaixadinhas, aquelas coisinhas ali eu chamo de metâmeros, viu? Então, uma minhoca, né, que parece que são vários anéis juntinhos, a centopeia, então ali são metâmeros. Então, tal característica está presente nos anelídeos, artrópodes e cordados. Então, nós temos uma centopeia aqui e o corpo dela, os metâmeros ou segmentos. Então, observa aqui do lado que a gente tem uma imagem, como se fosse uma árvore, né? Temos os protozoários, que são seres unicelulares. Esses protozoários se uniram e formaram colônia. Então, essas colônias de protozoário foi que foram formando os parazoários e depois os eumatozoários. Então, ambos eles, os parazoários como os eumatozoários, têm a mesma origem, que são protozoários, ok? Vieram do mesmo lugar. Então, a evolução, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas é importante lembrar. Quando a gente fala assim, fulano tinha um celular da Samsung e comprou um iPhone, evoluiu. Não é correto a gente usar esse termo, evolução, para designar esse tipo de coisa, né? Tinha uma moto e comprou um carro, evoluiu, também não, né? Mas progrediu. O termo evolução, ele vai de adaptações que são necessárias para a sobrevivência. Então, acredita-se que os ancestrais dos animais tenham sido protozoários, que se juntaram em colônias e formaram organismos multicelulares que se dividiram em dois grupos, que são os parazoários e os eumetazoários. Os que continuaram com simples agregado de células, atualmente chamadas de poríferos, e os que se tornaram estruturalmente mais complexos, como os filos eumetazoários. Lá na página 198 vocês vão encontrar isso, certo? Mas e aí, como é o aspecto ecológico desses animais? Lá na 199 ele diz o seguinte: existe uma variedade de importantes funções exercidas pelos seres vivos para manter o equilíbrio ambiental, desde agentes polinizadores, como insetos, até os predadores que mantêm os equilíbrios dos números de indivíduos de outras espécies. Este último é o caso dos leões, que caçam suas presas, evitando uma grave desequilíbrio, superpopulação que provoca a destruição de habitat e aumenta a competição pelos alimentos. Em um ambiente, as espécies que convivem podem ser afetadas por vários fatores: disponibilidade ou escassez de alimento, despejo de alguns agentes poluentes, como no caso da maré vermelha, né? Ou mesmo a redução de aumento excessivo de algumas espécies. Imagine que na cidade algum resíduo tóxico foi despejado numa lagoa, causando a morte de muitos sapos. Pouco depois houve um aumento considerável de insetos, alguns deles transmissores de doenças em humanos e outros mamíferos. Coincidência? Não. Os sapos se alimentam dos insetos. Quando uma população de predadores, que no caso é o sapo, é reduzida, há uma tendência de aumento descontrolado da população de presa, que no caso aqui é o inseto. Por isso, quando se fala em biodiversidade, a palavra é equilíbrio. Qualquer alteração em uma condição pode afetar várias outras, como vimos no exemplo. Então, quando a gente fala de aspecto ecológico, a gente está falando de evolução
biodiversidade, equilíbrio ambiental. Então, o aspecto ecológico ele vai envolver tudo isso. Isso porque uma espécie vai depender da outra, né? O exemplo que ela cita aqui do sapo, mas pode ser qualquer animal. Por exemplo, atualmente a gente está vivendo essa catástrofe ambiental das queimas de Pantanal e da queima da Amazônia. Com isso, várias espécies de animais estão morrendo, sofrendo. O caso da capivara, que já estava na linha de extinção, e agora com esse monte de morte de capivara no Pantanal, afeta cada vez mais. Então, as presas do qual as capivaras dependiam, vai haver agora uma superpopulação dele. Essa superpopulação vai gerar algum problema ambiental, porque não vai ter predador para ela, certo? Então, aqui no caso do sapo, né? O sapo se alimenta de insetos. Se todas as espécies de sapo daquela cidade morreu, então vai ter uma superpopulação de insetos, vai aumentar o nível de doença, de transmissores de doença, vai aumentar o número de invasores em plantações agrícolas e por aí vai. Alterações do meio ambiente implicam um desequilíbrio dos ecossistemas e, consequentemente, pode levar muitas espécies à extinção. O principal fator que provoca sérias alterações ambientais é a poluição, seja o lançamento de gases tóxicos pelas indústrias, seja o derramamento de petróleo nos oceanos. Como se observa, é a ação humana sobre a natureza que provoca os principais tipos de alterações ambientais, levando muitos seres vivos à extinção. Dos dois outros pontos que contribuem para a extinção de espécies são a caça indiscriminada. Muitas vezes os animais caçados têm dificuldade de se reproduzir e, devido à redução do número de indivíduos, fica ainda mais difícil a perpetuação da espécie. Destruição do ecossistema, que é o que a gente está vendo agora no Pantanal e na Amazônia. Quando se destrói uma floresta, várias espécies nativas também são destruídas, pois não terão abrigo nem alimento para a sua sobrevivência. Com essa queima de floresta, muitas aves também ficam sem moradia. Essas aves migram para outra região. Não se sabe se sobrevivem por conta da alimentação. Então, tanto a parte vegetal como animal é consequentemente atingida, né? A gente quase não ouve falar na televisão, mas a parte vegetal, que é a que sofre bastante, que não é exposto, traz muito risco, traz o risco de uma floresta que foi queimada, muitas espécies ali se acabaram. E não sei se já ouviram falar, mas ali na Amazônia, que tem a biodiversidade, a flora é enorme, né? Muito mais que a fauna. Tem muitas espécies que ainda nem foram catalogadas, descobertas, ainda nem foram estudadas. Então, elas foram queimadas e agora já era. Então, ali tu vê, a gente consegue observar diretamente um problema nos ecossistemas terrestres, né? Já tem queima, a queima ali no solo, a queima de animais, queima de plantas, e ali morreu. Animal, vegetal, acabou aquele ecossistema. Mas só o que a gente não vê, porque é a longo prazo, são também o quanto que os ecossistemas aquáticos são afetados, já que essa fumaça vai encher a nuvem de gás poluente, né? A atmosfera. Como tem constante chuva na Amazônia e no Pantanal, essas chuvas vão trazer o quê? Cinzas. Então, as cinzas, juntamente com gases poluentes, vão se acumular dentro da água. Essa água vai ser alterada de rios, lagoas e por aí vai, fazendo com que altere os ecossistemas aquáticos, matando assim espécies aquáticas, animal e vegetal. Então, E nós, consequentemente, seres humanos, também somos afetados porque nos alimentamos dessas espécies. Então, é assim um prejuízo gigante, né? Que não se limita só na Amazônia, só no Pantanal, mas que todos nós somos atingidos, certo? Então, aqui nós temos uma atividade, né? Na página 200 e 201. E na próxima aula, se você já fez, parabéns, mas nem todo mundo fez, então ainda estou esperando. E para a próxima aula a gente começa a falar de poríferos e quinidários, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.